texto tema para nós pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra, falarmos desse Deus tão poderoso diante de tudo que estamos ouvindo aqui neste culto. Sou grato a Deus pelas vidas, pelos pastores aqui presentes, pelas pastoras aqui presentes que já engrandeceram, louvaram, expressaram aqui o seu cântico e fizeram a vontade de Deus. Não tenha dúvida do que irei falar aqui para vocês agora. Vocês fizeram a vontade de Deus hoje para a vida de vocês. Alguém em casa precisava ouvir o louvor, precisava ouvir o cântico, precisava ouvir a sua voz, para Deus falar com elas em casa. Juízes capítulo 4, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Amém? Poder sentar? E vamos entender a palavra do Senhor neste momento aqui. Um texto muito interessante para nós aqui engrandecemos o nome do Senhor. E aqui faz alusão de um personagem feminino. É uma mulher. As mulheres, irmãos, elas são poderosas em Cristo. Amém? Os homens também. Mas as mulheres, irmãos, é uma potência. E aqui a Bíblia Sagrada ela é recheada de referências de mulheres que elas foram extremamente usadas por Deus, né? E nós poderíamos aqui discorrer de várias mulheres, mas hoje nós queremos aqui meditar neste texto e fazer aqui algumas aplicações, tirando como referência esta mulher por nome Débora, né? E acredito que quem está em casa, quem está nos escutando, também vai compreender a mensagem. Nós vamos tentar ser bastante sucinto para que alguém que está em casa também compreenda a mensagem. Olha só, irmãos, no contexto de Débora aqui, Israel ele estava vivendo um momento de caos, um momento muito difícil, um momento de opressão, um momento de medo, um momento de desobediência. Israel estava vivendo um momento ruim. A palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus ele sempre usava personagens em vários momentos. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, Deus usando os patriarcas. Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, Deus usando os juízes. Deus usou os juízes. Quando você vai meditar na palavra de Deus, você vai encontrar que Deus ele usou pelo menos 12 juízes. E aí, Deus ele trazia esses juízes para trazer julgamento para o povo, porque o povo de Deus, ele vivia numa montanha russa da fidelidade para a desobediência. Então Deus ele tem que usar personagens, e ele usou esses juízes. Você vai encontrar também dentro da palavra de Deus, Deus usando também, irmãos, os profetas. Foram eles profetas maiores e menores. Também os profetas traziam apontamentos e diziam para o povo que o povo deveria voltar para Deus. Olha só, o povo de Deus que precisava voltar para Deus. Deus usando profetas para isso, irmãos. O que é isso? Mas o que acontece é que dentro desse contexto, Deus usando todos esses personagens, Deus ele usou no meio dos juízes uma juíza, uma mulher. E eu estou ministrando aqui para homens e estou ministrando aqui para mulheres. Levanta a sua mão que eu quero já ministrar sobre a sua vida, mulher, aqui. Deus está usando a sua vida para este tempo. Débora era uma mulher improvável. Para aquele contexto, um contexto onde numa genealogia se dava mais ênfase aos homens, quando era para descrever alguns feitos poderosos, eram homens. Mas aí sabe o que foi que Deus fez? Deus disse, ó, eu vou mostrar que eu uso os improváveis. E aí eu vou usar uma mulher, eu vou usar ela, Débora. Deus usou esta mulher, Deus escolheu esta mulher.
E você, mulher que está aqui, eu quero dizer para você, se você tiver chegado aqui com uma baixa autoestima, com depressão, você tiver chegado aqui dizendo ninguém me ama, dizendo assim, eu não existo para ninguém, irmãos, com algum tipo de síndrome na sua cabeça, com algum tipo de tristeza no seu coração, eu quero dizer para você que neste culto aqui em via pública, Deus está dizendo aqui agora para você, que Ele escolheu a sua vida. Ele escolheu você. Quem escolheu você não foram os homens. Quem escolheu você, mulher, foi Deus. E Deus escolheu você para você vencer, para você ser guerreira. Tem gente em casa que está me escutando agora aqui. Mulheres que muitas vezes são oprimidas, recebem uns ataques na mente, querendo desistir da vida. Mas este culto foi promovido para nós engrandecermos, louvarmos e darmos um destaque aqui para uma mulher e dizer para ela: olha só, mulher, Deus te ama e Deus te escolheu. O nome Débora, irmãos, tem um significado poderoso também. Olha só, todos os nomes têm significado. E principalmente o nome das pessoas que eram judeus, irmãos. O judeu, ele não colocava nome, irmãos, por colocar. Ele não colocava nome por causa de uma moda. É uma modinha. É uma moda agora. Todos os nomes agora, o nome dos meus filhos vai ser nome de jogador. Né, irmãos? Geralmente o nome dos filhos dos crentes é nome bíblico, não é assim, né? Mas aí, geralmente, por que vai ser o nome assim? Não. Toda vez que um judeu colocava um nome num filho, ele queria mandar uma mensagem. Era assim que era feito. E aí o que acontece, irmãos, é que quando a gente vai entendendo sobre isso, existe um peso no seu nome. Deus escolheu você, né? Eu tive até, para trazer essa mensagem, eu fui avisado com muita brevidade, tive bastante tempo para pesquisar. E aí eu disse, vou trazer uma mensagem, Deus me dá uma orientação aqui. E aí eu fiquei pesquisando o nome das pessoas, né? O nome Débora significa abelha. Olha que interessante, abelha. E aí não é por acaso, irmãos. Nada na Bíblia é por acaso. Nada que está acontecendo na sua vida é por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que está acontecendo na sua vida de bom é Deus. O que está acontecendo na sua vida de mal é Deus também permitindo. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Deus quer amadurecer alguma coisa em você. Deus quer trabalhar a sua fé. Deus quer trabalhar a sua fidelidade. Deus quer trabalhar o seu caráter. Deus quer tirar algumas coisas que precisam ser tiradas. Então nada do que está acontecendo é por acaso. Dá para entender? Estamos em via pública. Irmãos, que som é esse, irmão? Não é porque é do meu pai, não. Uma vez que o senhor está abençoado, não tá? Ô, glória, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é por acaso. Então, a partir de agora, por que eu estou passando? Faça uma reflexão em casa. Não fique, eu estou aqui. Não, faça uma reflexão. Deus está trabalhando em você. Deus, que o Senhor está querendo o que de mim? O que está acontecendo na minha vida é porque Deus me diz aqui, o Senhor vai fazer o quê? E vai, irmãos, porque Deus tem um negócio na sua vida. Débora significa abelha. E aí eu tive muito tempo, pastor, a pesquisar. Pesquisa depois. Não engula tudo não, irmãos. Como o peixe tira as espinhas, amém? Como o peixe tira as espinhas. Então eu fui pesquisar. E aí eu fui pesquisar o pastor Gilson, o nome do Gilson. Já que Débora é abelha, Gilson significa o quê? E aí, irmãos, nem tudo a gente pode colocar na cabeça. Mas Gilson vem de uma palavra germânica. E aí Gilson, irmãos, olha só, vou ler a mão dele aqui agora. Lá na internet, irmão, está repreendido. Mas a questão é que Gilson vem do derivado Gil, ou filho de Gil. Olha que coisa, que significado é esse? Os judeus têm significado para tudo. Então, o que acontece, além disso aí, devido ter um termo germânico e duas palavrinhas germânicas dentro de uma tradução. Primeiro, a palavra Gilson significa aquele que é promessa de guerreiro. Promessa de guerreiro. Eu não sei as guerras dele, mas eu sei que Deus, ele não faz nada por acaso. E a segunda coisa é que ele é refém brilhante. E aí eu também não sei, irmão, das guerras dele, não sei se ele está sendo refém de alguma coisa. Mas sei que no significado do nome tem algumas explicações. Mas aí, independente de qualquer coisa, o que eu estou introduzindo para vocês é que o judeu, ele colocava o nome dos seus filhos, que tinha um significado. E na Bíblia tem um homem por nome Jabes, que a mãe dele colocou o significado do nome dele porque ela teve dores no parto. Mas aí, independente, irmão, de qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que só existe uma
palavra de Deus aqui que pode quebrar qualquer significado e mudar qualquer história. É a oração. Aquele que era conhecido, pastor Adaíse, como aquele que trazia dores no nascimento, ele fez uma oração a Deus e Deus disse: eu vou mudar o significado do teu nome, eu vou mudar o significado da tua história, eu vou mudar o significado da tua vida. E aí Deus nos convoca para dizer: comece a falar comigo e a orar, que eu tenho um significado novo para você. Não tem nada a ver se você é uma promessa de guerreiro ou se é um refém brilhante. Se eu e você nós orar, irmão, se nós orarmos a Deus, Deus muda tudo. Imagina só Jabes, quando chegava no comércio, a mãe dele dizia assim: meu filho, vai comprar ali 1 quilo de açúcar, se existia assim. Na verdade eles pegavam um punhado, não era assim? Aí quando ele ia, vai pegar um punhado de açúcar, lá ia Jabes. E quando ele ia chegando, irmãos, o nome, o sobrenome, o significado da vida dele ia chegando e ia dizendo assim: olha, quem vem chegando é aquele que provoca dores, aquele que faz a gente ter dores. Olha, não chega perto dele não, que ele tem o rótulo, ele tem a vida de quem tem dores. Mas aí Jabes, irmãos, quando escutava essa história, como todo bom cristão, como todo bom crente, como todo bom servo de Deus, irmãos, quando você escutar uma história, não receba de primeira não. Quando alguém lançar uma palavra maldita em cima de você, não receba de primeira não. Quando alguém disser uma coisa, não receba de primeira não, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é serva de Deus. E aí quando você receber uma palavra, diz assim: eu vou desfazer essa palavra maldita agora. Sabe como? Vou orar. Eu vou mudar. Irmão, se oração não mudar, não tem quem mude. Mas voltando aqui para a história, o significado da palavra Débora é abelha. E aí no contexto que eu falei para vocês, que Israel estava vivendo, irmãos, na montanha russa do sobe e desce, fiel a Deus, infiel a Deus, fiel a Deus, infiel a Deus. Os juízes apareceram e os juízes vieram para julgar o povo de Israel. E o que acontece é que Deus escolheu simplesmente uma mulher que tinha um significado de abelha. Ei, é para liderar. Quando você está lendo sobre esta mulher chamada Débora, você vê que Deus usou ela numa liderança poderosa. Porque a palavra de Deus diz assim, que a mulher sábia, ela edifica, ela lidera. A mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola faz o quê? Um coral aqui, um coral. A mulher sábia edifica. E a tola? Destrói. Não, pelo amor de Deus, quem está em casa está escutando? Então o seguinte, irmão, se comportando como uma abelha, se comportando como uma líder, se comportando como uma mulher de garra, o que é que eu tenho que fazer? Então veja o comportamento de uma abelha. Uma abelha, irmãos, ela trabalha em prol de uma colmeia. Você tem que trabalhar em prol da sua casa, em prol do reino de Deus. Você tem que ter um objetivo. Não fique com a sua mente viajando, não. Ai, porque estão fofocando, estão falando ali de mim, estão dizendo coisa, nunca senti fé para falar. Se for para falar de bem, se for para falar de mal, que fale. Mas pelo menos, irmãos, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: uma pessoa estava falando de você. Eu disse: foi. Após, quando você escutar de novo, peça para ele mandar um pix. Porque se eu fosse, irmãos, se eu fosse ligar com quem fala, irmãos, é pix demais. Então, quando vier, manda um pix, meu irmão. Mas você tem que ficar se comportando como Débora. Débora era abelha? Débora se preocupava com a colmeia. Débora se preocupava com a sua casa. Se preocupe com a sua casa. Se preocupe com o seu marido. Se preocupe com seus filhos. Se preocupe com a obra de Deus. Se preocupe com a colmeia. Se você é Débora, se você é abelha. Eita, como eu gosto de gritar. Olha só. Em casa, irmãos, a gente tem uma comunicação, né? Meu pai já entende as minhas comunicações, meu pai já sabe, meu pai está aqui, para a glória de Deus, é o sonoplasta hoje do filho, e aí ele já sabe a minha comunicação, ele já sabe quando eu não estou muito bem, quando eu estou um pouco fechado, ele já sabe quando eu estou alvoroçado. A gente tem uma comunicação, as abelhas também têm uma comunicação. A igreja precisa entender e precisa aprender a se comunicar, porque se a gente não se comunicar, a gente não vai cuidar do que Deus entregou na nossa mão. E aí a abelha, irmãos, ela tem um negócio de ficar dançando na frente da outra. E a outra fica dançando. Não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, chega em casa agora e tem curiosidade, pelo menos, coloca no YouTube a dança das abelhas. Eu tive muito tempo para pesquisar sobre isso.
E aí, irmãos, para dizer para vocês, de forma muito simples, que a abelha fica dançando na frente da outra, e elas ficam fazendo um barulho diferente, um zum, 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 um zum, 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 e só elas entendem, porque a comunicação das abelhas, ela diz uma para a outra na dança, e na hora que ela está, naquele momento que ela está fazendo o seu zum, 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 a sua comunicação é tão assertiva, que ela diz uma para a outra, onde tem meta, onde tem o melhor produto. E aí eu quero dizer para você que em vez de nós aprendermos a nos comunicarmos, nós estamos, irmãos, ficando, irmãos, indiferentes uns com os outros. A igreja precisa aprender a ser Débora, a ser abelha. Se comunique. Se comunique. Pastor precisa se comunicar, a ovelha precisa se comunicar, e eu preciso entender a dança. Glória a Deus. É verdade? Porque senão fica só barulho, irmão. Só zoada, e ninguém entende nada, aí fica como uma torre de Babel. Ei, me dá telha, me dá um tijolo. Ei, me dá barro, me dá areia. E aí, irmão, não existe isso não. Deus está falando comigo, está falando com você. Se você é Débora, se levante e aprenda a se comunicar. Minha amada, eu estou precisando da sua ajuda. Não quer sua ajuda não. Mas essa menina é crente, é? É crente essa menina? Meu amor, eu não sei qual é o seu problema, irmãos, eu aprendi isso aqui também, pai não sabe. Irmãos, eu tenho uma lapada gospel, amém? E aí, irmãos, quando a pessoa chega, quando eu estou com o saco da besteira, que eu ando com o saco da besteira, eu tenho um saco da besteira, irmãos, eu sou a pessoa melhor do mundo de se lidar. Eu ainda não casei não, mas vou casar, em nome de Jesus. Amém? Eu ouvi uma música aqui, vai dar tempo, vai dar certo. Eu ouvi essa música. Agora, presta atenção uma coisa. Irmãos, tem gente que não sabe se comunicar, nem para pedir um favor. E a igreja que era para ser a igreja que aprende, Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e de coração fala de sentimento, mas o coração, para aquela época, não era o coração bomba de carne, que vai bombinhando sangue. O coração, para aquela época, lá quando você vai pegar no original e vai entender a explicação, o coração era aqui, ó. Na minha mente, as minhas emoções, eu controlo, eu sou manso e humilde. Então, meu amor, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você for falar, quando você for se comunicar, aprenda pelo menos a se comunicar para você não chamar ninguém para briga. Dá para compreender? Então, o que acontece, irmãos, é que a abelha, ela tem liderança, a abelha, ela trabalha no coletivo, a abelha tem um ciclo de aprendizado e nós temos que aprender a ser abelha. Não vou me prolongar muito, porque senão a introdução vai até amanhã. Mas a questão, irmãos, é que quando nós entramos no contexto aqui de Débora, no contexto do Velho Testamento e falando sobre essa juíza, nós vamos ver que em tempos difíceis, Deus, ele levanta pessoas improváveis. Era uma mulher. Dentro da lista, você vai ver que na lista lá dos crônicas, não tem personagem mulher não, irmãos, é só homem. Entendeu? Filho, homem, nasceu, não sei o que, pai de fulano, de Beltrano, não tem mulher. E aí, por quê? Porque os reis daquela época, irmãos, ele não dava esse destaque não, mas aí, quando o homem estava escrevendo, aí Deus diz assim, ei, quem está sendo inspirado por Deus aí agora, coloca o nome dessa mulher para eu dar um destaque dessa improvável, porque eu uso os improváveis. Eu estou esquecida, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me vê, ninguém dá... Pare com isso. Deus está vendo você. E no tempo certo, Deus vai dizer assim, ó, eu vou te levantar porque eu te capacitei e eu vou te usar na terra poderosamente. Então o que acontece, irmãos, é que neste momento Deus, ele está levantando você. Deus está levantando a sua vida. Nós entendemos que Israel, ele estava sendo humilhado naquele tempo por um rei chamado Jobim, por 20 anos. Foi um período de uma consequência devido ao povo viver pecando. Ai, o que está acontecendo na minha vida é culpa do pastor. Ai, o que está acontecendo na minha vida é culpa da irmã. A irmã não deixa eu louvar a Deus, minha irmã. Você acredita que a irmã não deixa? O que está acontecendo, a trava foi porque nada disso, irmãos. Você tem que fazer um autoexame e você tem que ver, rapaz, parece que eu não estou fazendo o meu dever de casa. Então, se eu não estou fazendo o meu dever de casa, eu não tenho como ter, irmãos. Eu não tenho como ter outra consequência, a não ser, irmãos, o que eu vou passar. De que se queixa a alma vivente? Se queixe dos seus próprios delitos e pecados. Então, o que acontece é que nesse contexto, o que eu acho bom e maravilhoso, a ênfase da igreja,
É por isso que a gente fica convidando vocês para orar. É muito bom orar, irmãos. É muito bom orar. Quem já teve aqui a resposta de oração? Levanta a mão. Quem já teve a resposta de oração? Não, quem estava bem fraquinho mesmo, quase desistindo mesmo, vou soltar mesmo, vou jogar tudo para cima, e orou e Deus mudou o quadro. Quem foi? Levanta a mão aqui, levanta aqui. Tem mais gente. Sabe o que acontece? O povo de Deus estava sofrendo, o povo de Deus estava numa luta, aí eles começaram a orar. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles começaram a orar, verso 3 do capítulo 4 de Juízes. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus disse, pronto. Vocês, enquanto vocês estavam parados e só fazendo o que dava na telha, eu não trabalhei na vida de vocês não, mas quando vocês pararam para me ouvir, pararam para falar comigo, papai está aqui, papai vai te ajudar, papai vai te ajudar. Se você falar com papai, papai te ajuda. Eu estou aqui em via pública dizendo para você que está escutando esse serviço de som, além dessa igreja que está aqui presente, se você falar com Deus, independente da sua religião, independente do seu credo, fale com Deus, fale com Jesus. Jesus quer mudar a sua história e quer responder a sua vida e quer te dar significado para a sua vida. Porque, irmãos, é muito bom. A gente é de Deus, amém? Nós somos tudo de Deus, irmãos. Nós já estamos tão acostumados com pregação que a gente, irmão, dá logo um abrimento de boca, vontade de dormir, dá vontade de fazer tudo, mas quando a gente chega em casa, irmãos, eu não sei se vocês são assim, mas a gente não dorme. Só dá vontade de dormir quando a gente está no culto. Um cansaçozinho, uma fome grande, uma vontade, uma agonia. É assim ou não é, irmãos? Ou só é comigo isso? A gente fica agoniado, termine logo que eu quero ir para cá, que eu estou cansado. E chega em casa, a gente pega, vence à meia-noite. Dá para entender o que eu falo? E aqui eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Só que quando você pegar, irmãos, e começar a orar e falar com Deus, Deus vai levantar socorro para você. Glória a Deus. Deus vai levantar socorro na sua casa. E Deus levantou uma improvável. Quem? Débora. Uma líder. O povo estava vivendo uma situação complicada. Mas aí alguém precisa ser sensível à voz de Deus. E Débora, ela era afinada com o céu. É tanto que ela se tornou juíza. Então o povo de Israel, eles vinham procurar, eles estavam desorientados. Deus respondeu a oração. E aí eles chegaram e disseram, Jobim, ele está vindo, esse rei. O rei Jobim está vindo agora. Já fazem medindo que ele nos oprime. E aí ela disse, se levantem, porque Deus vai entregar para vocês os inimigos. Deus vai levantar. Irmão, só quem tem confiança em Deus é quem escuta Deus. Quando chegar um irmãozinho perto de você assim, meio por ali, irmão, é porque ele não está escutando Deus, ele está escutando os homens. É porque ele não está escutando Deus, ele está escutando o noticiário. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu não sou doido de dizer para vocês que não está acontecendo uma crise no mundo. Eu não sou louco de dizer para vocês que as coisas estão a mil maravilhas. Eu não sou doido, irmão, de dizer isso para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, ele é tão fiel, que quando você tem confiança em Deus, Deus, ele prepara tudo. Levante sua mão, levante sua mão. Eu não sei como é que está a sua despensa. Eu não sei como é que está a sua geladeira. Eu não sei como é que está, irmãos, a sua vida financeira. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida agora. O Deus que proveu, o Jeová Jireh, está aqui neste lugar. E ele vai providenciar. Mas primeiro você tem que ser sensível à voz dele. E aí ele vai dizer para você, quando você estiver naquele momento que você achar que não vai dar certo, naquele momento que você achar que está tudo fechado, ele vai soprar para você. E ele vai dizer assim, eu sou a porta. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Eu sou aquele que tem as chaves nas mãos. Eu sou aquele que vou abrir a porta. Eu sou aquele que vou providenciar para você o que está faltando, porque eu sou seu Pai. Glória a Deus. Dá para entender? Será que, falando dessa forma, você compreende e tem sensibilidade à voz desse Deus? O que acontece, irmãos, é que Débora, ela se destacava por ouvir a Deus com clareza. Não tinha dúvidas. Deus estava falando com ela. Irmãos, e quando Deus fala com você, você tem certeza. Irmão, como é que vai ser isso? Não sei, eu sei que Deus vai fazer, meu irmão. Eu não sei como é que Deus, mas Deus vai fazer. Porque Deus, não sei, no meu espírito ele já falou que vai dar certo. Vai dar tempo.
E vai ter festa, meu irmão. Glória a Deus. E aí você tem que abrir a sua boca, não para profetizar maldição sobre você. Você tem que abrir a sua boca para profetizar bênção. Glória a Deus. Sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Vai vir paz, vai vir prosperidade, vai vir ajuda de Deus sobre a minha casa. Deus vai mudar o quadro, Deus vai trazer à existência o que não existe. Abra a tua boca agora no meio desta pregação e comece a profetizar sobre a sua vida. O que é que você está falando para você mesmo? Interessante, irmãos, que no Evangelho de Jesus tinha uma mulher que tinha 12 anos com um problema. E ela não ficou parada com esse problema. Ela procurou recurso. Uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela. Eu destaquei Débora, né? Mas essa mulher não tinha nem, irmãos, nem destacaram o nome dela. Porque destacaram as suas atitudes de fé. Atitudes de fé são melhor do que nome, irmãos. Atitudes de fé é melhor do que fama. Atitudes de fé, irmãos. E aí o que acontece é que essa mulher passou por muitos médicos, gastou tudo que tinha, mas um deles escutou uma história. Que história ele escutou? A história da vida do outro. Foi essa que ele escutou, meu irmão? Não, irmãos, ela escutou a história. Não, peraí, deixa eu contar. Irmão, se eu dizer para você, eu trabalho no setor de mídia. E aí a gente pesquisa sobre muitas coisas. E quando a gente pesquisa sobre muitas coisas, sabe o que é que dá mais ibope lá, quando você está pesquisando sobre o setor de mídia? Vai lá na internet, irmãos, além de você pesquisar outras coisas, pesquisa sobre isso. O que é que dá mais ibope quando as pessoas estão querendo consumir alguma coisa da mídia? Aí vou lá. Primeiro, tragédia. O povo gosta de tragédia. Quem morreu? Quem se acidentou? Quem foi? Quem virou o carro? Certo? E hoje, quem quiser, irmãos, colocar um programa só de fofoca, é like demais. E o povo fica querendo saber da vida dos outros, irmão. O povo não cuida da vida dele e quer saber da vida dos outros. E aí, quando essa mulher, irmão, eu tinha uma coisa para você. Isso é os programas televisivos que eu estou falando para você. Programas televisivos, mas também na vida real. Quem morreu? Tragédia. Número 1, quero perguntar para você. Saber quem morreu vai edificar? Vai lhe dar mais fé? Vai? E eu, fofoca, saber da vida do outro, vai curar você, vai curar você, vai ajudar você em alguma coisa, vai prosperar a sua vida. Saber, irmão, eu vou dizer um negócio para você que Deus está tocando no meu coração, talvez tenha alguém que está precisando aqui, mudar o mindset, mudar. Você sabia que aquela fofoca que falaram para você, tem uma porcentagem de 99,9% de não ser verdade? Mentiram, enganaram você, fizeram você ter raiva daquela outra pessoa, que aquela outra pessoa nem sabe que você está com raiva dela, por causa de uma fofoca. E eu quero dizer para você que eu estou falando com gente de casa e gente de fora. Eu não quero saber da sua vida, porque eu estou cuidando da minha. Eu quero ouvir o que a mulher do fluxo de sangue ouviu, falar de Jesus. Glória a Deus. Porque se eu ouvir falar de Jesus de forma cantada, de forma pregada, de forma testemunhada, quando chegar perto de mim, irmãos, eu vacinei já um bocado. Eu posso dizer isso para vocês? Posso? Irmão, eu já vacinei tanto fofoqueiro. Foi porque quando os bichos chegavam assim, eu já ficava assim. Primeiro, você tem que estar imune. Imune! Então, quando chegava assim, rapaz, fulano de tal. Aí começava a metralhadora, irmãos. E aquela agonia, eu digo, meu irmão, o Espírito de Deus não está batendo com esse Espírito, não. Porque o Espírito de Deus, ele ama. E esse Espírito aí é o Espírito do ódio. Segundo, o Espírito de Deus aqui, ele não ia se incomodar com isso. E esse Espírito aí é o Espírito da fofoca. Aí eu peguei e disse assim, quando a pessoa começou a conversar, e Deus está tratando com alguém aqui, porque alguém está precisando parar de falar besteira. Dá para entender o que eu estou falando? E aí o que acontece é que quando a pessoa começou a falar, aí eu peguei, olhei assim para a pessoa e disse assim, você tem prova? Não. Você prova? Não. Como é que você me diz uma coisa e diz que é verdade e você diz que não prova? Porque eu vou dizer um negócio para você. Se a pessoa chegar perto de mim, eu vou perguntar a ela se é verdade. Não, meu pai, não vou dizer mais nada a você. Eu digo, pronto, já não deu, é isso que eu quero, que você não me diga mais. Uma pessoa chegou para mim e disse, todo dia uma pessoa vem aqui na minha calçada e fala de você. Eu digo, é? Após que hora que ele vem?
tal hora. Eu digo, pronto, tal hora, amanhã, ele não vem todo dia? Amanhã, tal hora, eu vou chegar na sua casa, você vai me esconder atrás de uma cortina aí. Quando ele chegar e começar a conversar, eu faço surpresa. Nunca mais. Irmão, sabe quantos anos faz isso que eu estou falando para você? Uns 5 anos. Nunca mais esse fofoqueiro chegou perto de mim. Escute a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus vai curar a sua lepra, vai curar as suas feridas, vai curar o seu fluxo de sangue. A mensagem de Jesus vai curar você. Quantos anos fazem? Não importa se faz um dia ou se fazem 12 anos. Se você escutar Jesus, eu quero falar de Jesus. Me diga aí, uma informação nova sobre Jesus. Ele sabia que Jesus uma vez cuspiu no chão, fez lodo e ele colocou nos olhos de um cego e curou? Sabia. Isso foi lá na Bíblia Sagrada. Mas na sua vida, você estava com o quê? Aí tem um irmão que estava falando comigo e disse, Sandinho, eu estava com um problema, um cálculo renal. Eu estava com pedras. Não, era pedras nos rins. E aí, quando eu fui tomar banho, eu peguei e comecei a orar. E eu comecei a dizer assim, Jesus, do mesmo jeito que essa água está batendo na minha cabeça e está descendo pelo meu corpo, no momento em que essa água começar a bater, Jesus, em nome de Jesus agora, que vai descendo agora, tira essa pedra dos meus rins. E aí quando esse irmão estava falando comigo, irmãos, eu fui edificado, eu fiquei com fé. E aí ele disse que quando pensou que não, ele disse que sentiu uma pontada saindo pelo canal e saiu 3 pedras. Eu estou precisando, você está precisando ouvir ou falar mais dos milagres de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ver se depois desse culto você não vai voltar para casa diferente. Deus é bom. O que acontece, irmãos, é que Deus ele quer saber de nós se nós temos sensibilidade. Número 1. Número 2. Deus quer saber se você está disponível, mulher. Você está disponível hoje? Eu achei interessante quando eu estava meditando na palavra de Deus para trazer essa mensagem. Deus ele trouxe algumas associações para mim. Eu falei sobre os 12 juízes, é isso? Dentre os 12 juízes tem uma juíza. Eu já vou encerrar, faltam aqui 2 minutos para encerrar. Dentre os juízes tem uma juíza, 12. Dentre os filhos de Jacó tinha 12. Os discípulos são 12. Deus sempre tem um jeito de trabalhar. E aí eu pergunto para você: será que tem mais de 12? Se tem 12, tem 3, tem 1? Quantos estão disponíveis aqui para serem trabalhados por Deus? Para serem usados por Deus? Tem 12 pessoas aqui? E aí as 12 pessoas já estão multiplicadas por 12? Não. Por quê? Porque eu estou perdendo tempo. Com o quê? Não sei. Procure saber, meu irmão. Vai chegar um dia que você vai dizer assim: aquele irmãozinho que pregou na rua, naquele aniversário, naquela festividade, aquele irmãozinho, ele está em outro lugar, fazendo a outra obra, mas Deus me levantou aqui porque eu me disponibilizei. Deus, ele fala pela sua palavra, Deus fala pelo seu espírito, Deus, ele fala por meio da oração, mas é preciso, irmãos, nós temos a disposição para ouvir a sua palavra. Encerro. Um homem chamado Baraque estava nesse contexto. Baraque. E o que acontece é que Baraque estava lá. Deus havia dado todas as orientações a Débora. E disse: ó, Baraque, se levanta e vá, porque Deus vai entregar na sua mão. Só que Baraque ficou assim, meio por ali, meio com medo, sem querer ir. Né, irmãos? É uma característica do homem. Homens geralmente são corajosos. Homens geralmente matam baratas, não é isso? Homens matam baratas? Homens matam baratas, geralmente são corajosos. Mas, irmãos, os homens precisam de uma mulher mais corajosa ainda. Os homens precisam de uma mulher guerreira, sangue no olho. Irmãos, quando um homem, irmãos, ele encontra uma mulher que edifica, que projeta ele, irmãos, esse homem, irmãos, ele prospera 100 vezes mais. É por isso que a convocação de Deus aqui é que você se torne esta mulher tão poderosa ao ponto do seu marido, dos seus filhos, dos homens que rodeiam, que você está ali, que eles sejam prósperos. Quem era aquele homem? Quem é este homem depois desta mulher? É o quê? É um homem, irmão, que está banguela, irmãos,
tá todo maltrapilho, todo feio, irmão, todo, irmãos, descuidado. Não, que mulher é essa? Não é a Débora. Essa mulher não é a Débora. Essa mulher que está descuidando do que Deus entregou na mão dela, não é uma mulher semelhante a Débora. Dá para entender o que eu estou falando? Deus entregou esta obra a mulheres, a homens aqui, a um pastor, a uma pastora. E aí ele diz assim, ó, eu quero que você se disponibilize e eu quero usar você com coragem. A mulher dá fogo, não dá? A mulher diz assim, ei, você vai para o hospital. Eu vou não. Por que você não vai para o hospital? Eu sou mulher aqui dessa casa. Você vai para o hospital. Você vai ser tratado. Não, mas eu não quero me vestir bem não. Por que você não vai se vestir bem? Quem que manda nessa casa aqui? A mulher tem ou não tem, irmãos? Eu estou mentindo, eu estou me preparando já psicologicamente para algumas coisas. É verdade ou eu estou falando verdade ou eu estou falando? Mulher impulsiona. E aí, irmãos, o que eu quero dizer para você é, que tipo de mulher é você? Tem um pastor na nossa igreja que ele falava muito umas brincadeiras, pastor de Gesso. E o pastor de Gesso, ele dizia que ele sempre orientava os irmãos a se casarem e a saberem escolher os seus casamentos. E aí ele disse que uma vez uma pessoa casou errado, viu, Geraldo? A pessoa casou errado. Aí quando chegou, o rapaz trabalhava na agricultura. E quando ele chegou, a mulher estava dormindo e um gato estava dormindo em cima dela, um gato. E aí ele pegou e disse, ó, terceiro dia que eu chego do trabalho da roça e você está dormindo e o gato, meu Deus, meu irmão, com fome, se amanhã, eu vou dar um aviso, se amanhã eu chegar e você estiver dormindo, você e o gato vão aprender uma coisa. Quando foi no outro dia que ele chegou, estava a mulher dormindo e o gato, simplesmente ele pegou uma sacola e deu um giro com o gato, irmão, deu só um giro assim com o gato, que nunca mais, nem o gato nem a mulher dormiram mais. Quando ele chegou, estava tudo pronto. O que eu quero dizer para vocês, que tipo de mulher é você, que está dormindo fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, em todas as áreas da sua vida, ou é uma mulher semelhante a Débora? É um homem com medo, é um homem chamado Baraque com medo, e ela impulsionando, dizendo, vai que Deus está contigo, vai que Deus vai fazer na sua vida, vai que eu vou impulsionar você, vai que você vai ser abençoado. Se levante, mulher. Encerre, que diz que o pregador, irmãos, essa frase já é minha, eu patenteei ela. Dizem que o pregador só é ruim quando ele diz que vai encerrar e não encerra. Se levantem, por favor. E entendam uma coisa. Tem um verso de número 7, do capítulo 5 de Juízes, que Débora recebeu vitória. E quando Débora recebeu vitória, Deus havia dado vitória por meio daquela mulher corajosa. No cântico de vitória, ela disse assim, ó, cessaram as aldeias em Israel, até que isso aqui eu quero que vocês levem para casa. Juízes 5, capítulo 5, verso 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que Débora, me levantei. Eu me levantei, Débora, por mãe de Israel, me levantei. Então, a vitória de Deus já está aqui proclamada, já está profetizada sobre a sua casa. Deus já tem palavras liberadas para abençoar a sua vida. Agora você tem que fazer como Débora. Eu me levantei. Vai mudar, esse negócio aqui vai mudar aqui nessa casa agora. Eu vou botar a regra aqui, eu vou fazer a minha parte. Ei, homem, se levante. Faça a sua parte também, porque Deus vai fazer a dele. Mas você, mulher, tem que se levantar. Amém?